quero convidar você a colocar-se em pé, abrir a tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero ressaltar que dia 7 de setembro, próximo domingo, teremos Santa Ceia do Senhor. Nos dias 12 e 13, teremos a ministração de mesa com as discípulas do Encontradas. E no dia 25 de outubro, teremos o último Encontradas de 2025. Eu vou falar uma coisa para as mulheres da Ágape. As mulheres das outras igrejas e até de outras cidades já fizeram inscrição. Então, se você deixar para a última hora, você vai ficar do lado de fora. A nossa igreja não comporta mais que 150 pessoas. Então, não faça de última hora. A gente fechou 150, a gente encerra as inscrições. Se não fechar 150 até o dia previsto, a gente mantém as inscrições abertas. Mas a mulherada de fora está tudo assim. Meu Deus, que dia que vai ser? Que dia que vai ser? E isso, minhas amadas, diferente do que muita gente pensa, isso não é uma coisa que me deixa, isso me deixa morrendo de medo. Morrendo de medo, porque o Senhor está confiando algo muito grande nas nossas mãos. Amém? Ezequiel, no capítulo 37, no verso 1, diz assim a palavra do Senhor. A mão do Senhor pairava sobre mim, versão King James, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de... Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e sequíssimos. Diga comigo, mirrados e sequíssimos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó soberano, só tu o sabes. Amém? Declara assim comigo: Senhor Jesus, eu vim à tua casa, porque eu sei que na comunhão dos irmãos, o Senhor ordena a sua bênção. Hoje, a bênção que eu vim buscar é a tua voz bradando dentro de mim. E eu quero dizer ao Senhor que ao voltar para casa, eu não vou deixá-lo no templo. Traz entendimento desta palavra ao meu coração, e que ela tenha condições de separar a alma do espírito, a espinha da medula, ao ponto de mudar o meu comportamento. Senhor meu Deus, leva o meu pensamento cativo ao Senhor agora, que toda mordaça na minha boca caia por terra, que toda inquietação na minha alma caia por terra, toda apatia no meu espírito caia por terra. Eu coloco a minha vida diante da presença daquele que vive eternamente. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês estão aí? Você pode se assentar em nome de Jesus. Profeta Ezequiel está profetizando no capítulo 37 do seu livro, está exercendo uma função profética. Mas ele não é profeta no capítulo 37. Desde o capítulo 1 ele já é profeta. Já existe uma unção sobre a vida dele, existe uma palavra sobre ele, existe uma promessa sobre ele. E aonde é que Ezequiel estava profetizando? Em tempos de cativeiro. Cativeiro que aconteceu por causa do quê? Do pecado. Diga assim: cativeiro que aconteceu por causa do pecado. E esse pecado que foi confrontado por Jeremias durante muito tempo, o pecado que foi confrontado pelo profeta Jeremias a fim de que o povo se arrependesse, o povo não se arrependeu e se afundou ainda mais no pecado. Ezequiel é um dos jovens que é levado
em cativeiro, e dentro do cativeiro ele exerce sua condição profética, seu ministério naquele lugar, crendo em quê? Crendo que Deus reverteria a situação caso houvesse arrependimento no coração de Israel. Só que quanto mais o profeta profetizava, mais aquele povo se afundava. Sabe aquele versículo que fala, aquele que está sujo, suje-se mais ainda? Era o povo de Israel. Já estamos em cativeiro mesmo, já enfiamos o pé na jaca, então agora vai tudo para o brejo. Era o povo de Israel. E o profeta era aquele que estava sofrendo porque sabia que existia uma verdade, existia uma realidade que o povo precisava enxergar, existia uma condição de escravidão sobre Israel que o profeta via e aquilo pesava no coração. E talvez você possa dizer assim, bispo, o que isso tem a ver comigo? Existem coisas que Deus só tem mostrado para você, que você olha para um lado e para o outro e você fala, mas não é possível que ninguém está vendo isso. Não é possível que ninguém está sentindo isso. Não é possível que o meu casamento está desse jeito e o meu cônjuge amado do meu coração não está vendo onde ele está falhando. Não é possível que o meu filho não consegue discernir aonde ele está pisando. Existem coisas que você tem passado dentro da sua casa, no meio da sua família, no teu ambiente de trabalho e até dentro da igreja, que você fala assim, mas não é possível que só eu estou vendo. Sim, é só você que está vendo. Por quê, bispa? Porque Deus não vai permitir que enxergue aquele que não pode alterar o cenário. Se você está vendo, sobre você também foi derramada uma autoridade para que o cenário seja transformado a partir da tua palavra e do teu posicionamento. Quem crê, diga amém. Então não fica apavorado porque você está vendo o que ninguém está vendo. Não fica apavorado se de repente da noite para o dia algumas coisas começaram a surgir. Olha o relato de Ezequiel 37, ele foi levado pelo Espírito, diga assim comigo, pelo Espírito. Eu já estou assim ficando de cabelo branco, careca não, careca eu deixo para o apóstolo. Eu já estou ficando de cabelo branco de falar a mesma coisa. Não dê ibope para o diabo, Satanás não tem domínio sobre nenhum dia da sua vida. Diga assim comigo, o diabo não pode me tocar, nenhum só dia da minha vida. Deliberadamente não. Então para de acreditar que aquilo que o Senhor está te mostrando é o diabo. Não é o diabo. É Deus desvendando aquilo que está oculto. É Deus colocando nas tuas mãos o que de fato precisa ser transformado. O apóstolo esses dias ministrou de altar e ministrou para a intercessão uma palavra-chave. Estão os discípulos no barco, desesperados com os açoites de vento para lá e para cá. E os discípulos vão acordar Jesus apavorado. Mestre, não te importas com o que está acontecendo? Repreende as ondas, repreende o mar. E Jesus se levanta e ele não repreende o mar, ele repreende o vento. Ele repreende aquilo que está causando a tempestade. Quantas vezes você está se enganando, porque aparentemente está tudo bem, aí você fala, comecei a orar e tudo virou de ponta cabeça. Não, você começou a orar e Deus confiou a você aquilo que estava sendo trabalhado ocultamente. Você começou a orar e Deus começou a te apresentar as raízes, porque aquele que está com Deus tem autoridade para mexer na raiz do problema. Você está achando que Deus vai fazer você perder tempo resolvendo o problema de folha de árvore quando você tem o remédio para a raiz? Você acha que Deus vai fazer você perder tempo, chorar por uma causa que existe uma raiz que hoje Ele está colocando nas suas mãos? Bispa, comecei a jejuar, o mês de agosto foi tribulação. Foi? Vamos mudar essa visão. Não foi tribulação coisa nenhuma, foi revelação do céu. O diabo não ficou escondido nem por uma fração de segundo. Satanás não pôde se esconder nos seus feitos, dentro daquilo que ele estava trabalhando secretamente contra você, sua casa e sua família. Não foi tribulação não, foi revelação do alto. E a gente precisa entender o que Deus está fazendo, para a gente parar de dar ibope para o diabo. Quando a gente olha a palavra,
Espírito. O profeta é levado ao vale de ossos secos pelo Espírito. Diga comigo, pelo Espírito. O que isso representava? Representava que Deus estava confiando a Ezequiel algo precioso. Pelo Espírito, Ezequiel foi levado. Pelo Espírito, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. O que nasceu depois da tentação de Jesus, diga comigo assim, um ministério. Foi somente depois da tentação de Jesus que ele foi fazer milagres. Antes, não. Antes ele era o filho de Maria, enteado de José. Mas depois do deserto, ele era o Cristo, Filho de Deus, o Messias do Senhor. Depois da tentação, depois de ser levado pelo Espírito ao deserto e ser tentado pelo diabo, ali ele recebe a habilitação no meio da provação para se tornar o líder de um grande ministério, com poder e autoridade que não se movia só em palavras, mas que se movia em manifestação de poder. Quando nós olhamos Ezequiel, ele era profeta do capítulo 1 até o capítulo 37. Mas ele profetizou e nada mudou. Ele clamou, ele declarou e nada mudou. Talvez você seja esse que tem clamado, que tem declarado e não tem nada mudado. Mas o Senhor está te dizendo: eu estou te levando no lugar secreto. Eu estou te levando no ambiente das raízes. Eu estou mostrando que ninguém viu. Eu estou estabelecendo autoridade sobre você. Eu estou te dando condições emocionais para lidar com essas situações, para que você agora não tenha só o nome de profeta, mas o exercício de um profeta, a autoridade da igreja sobre a terra. Aleluia! Nós vemos, e qual que é o ambiente de Ezequiel? O Senhor falou comigo assim: existem lugares que só pode ir você e os ossos. Aí você fala assim, mas ninguém ora, ninguém clama, ninguém está junto comigo nessa causa. Existem lugares que é só seu e dos ossos, de mais ninguém. E quando a gente entende isso, a gente entende que Deus também está gerando uma dependência dele. Quantos outros profetas existiam ali que estavam calados? Quantas pessoas precisavam de um milagre? Todas as pessoas que estavam junto com Ezequiel no cativeiro precisavam viver uma libertação. Mas quem foi que Deus decidiu mostrar a verdade? Para Ezequiel. Por quê? Porque era aquele que estava clamando. Porque era aquele que não aceitava a condição que estava. Porque era aquele que o Senhor tinha dado uma visão que tinha incomodado. Eu quero dizer para você: não cesse a tua oração. Não desista. Não é porque você clamou e não teve alteração aos teus olhos que Deus não está fazendo nada. Deus está desenterrando os ossos. No tempo que você não está vendo nada, Deus está desenterrando os ossos. Porque existem coisas que trabalharam ocultamente na sua vida, na sua casa, na sua família, que estavam debaixo do tapete, que estavam enterradinhas, não fedia, não tinha nenhuma alteração visual, mas Deus está desenterrando ossos. A palavra não diz que os ossos estavam enterrados. Quando leva Ezequiel no vale, os ossos estavam sobre a superfície do vale. Deus está desenterrando os ossos. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Feche os teus olhos. Intercessão na posição. Senhor, em nome de Jesus, todo ruído de comunicação entre o altar e a igreja caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem agora. Que todo demônio que tenta trazer confusão e falta de compreensão da palavra caia por terra.
Nós estamos diante da presença do Senhor, na casa do Senhor, ouvindo uma palavra que vem do trono de Deus, e todo bloqueio de entendimento agora cai por terra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo agora venha com todo o poder e autoridade sobre cada coração, gerando a vivificação desta palavra e o entendimento dela sobre cada coração. Vai quebrando, Senhor, ó Deus, todo dogma, todo sofisma, toda mentira, toda incredulidade. Vai quebrando toda frieza, toda apatia, dispersão da mente. Nós rejeitamos agora e como igreja nos colocamos na presença do Senhor, porque não viemos aqui assistir um culto, Senhor. Nós viemos te adorar. Então que Satanás, junto dos seus emissários, recue agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus está desenterrando os ossos. Qual é a palavra de ordem do Senhor para a sua vida? Não pare de clamar. Não pense que porque não está acontecendo, Deus não está ouvindo. Ele não só está ouvindo, como está movendo. Agora, quando Ezequiel é colocado no vale, a palavra do Senhor diz que ele contempla ossos. Mas conforme ele começa a caminhar, ele descobre que a coisa era muito pior. Quem entendeu? Tem coisas que você está tratando como coisa simples. Tem coisa que você está tratando como não foi nada. E se você for puxar a raiz disso, você vai descobrir que ali tem uma chave por onde o diabo tem roubado sua vida, sua casa e sua família. Quando Ezequiel começa a andar no meio do vale, ele descobre que os ossos eram inúmeros, que estavam mirrados e sequíssimos. O que é o osso mirrado? É o osso deformado. A estrutura de Israel estava deformada, descaracterizada. E o que isso representava? Uma quebra de identidade. Agora, aonde é que na tua casa aconteceu uma quebra de identidade? Quando você olha para o teu casamento, você fala: meu Deus, eu pensei que ia ser assim, no começo era assim, hoje não é mais. Houve uma quebra de identidade, está havendo uma deformação. E aí o que a gente quer fazer? Enterrar o osso rápido, porque a gente não quer contemplar aquilo que está ruim. Só que Deus está resgatando esses ossos para colocar na mão de profetas. Deus está colocando situações difíceis na mão de uma igreja que tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões, na mão de uma igreja que tem uma palavra de poder, na mão de uma igreja que não anda por sentimentos e nem por vista, mas anda por aquilo que crê. Era muito pior. Quando Ezequiel começa a andar, eu acho que Ezequiel falava assim: meu Deus, o que é isso? Eu achava que Israel estava morto, mas agora eu vejo que além de morto está seco, não tem mais nada. E para piorar, os ossos ainda estão deformados. Até a estrutura de Israel está deformada. Ainda que se pudesse levantar um corpo aqui com esses ossos deformados, jamais poderia se ligar, osso com osso. E talvez essa seja a visão que você está tendo das causas que você tem contemplado. Mas o Espírito Santo está aqui para te dizer: eu te dei um chamado. Eu estabeleci sobre você uma autoridade. Eu marquei você com poder. Eu selei você com revestimento de poder. Aleluia. No verso 3 diz: então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Aqui eu imagino o pastor Cláudio Duarte pregando isso e dando risada. Parece que Deus está tirando onda com a cara do profeta. Qual seria a possibilidade de se erguer um exército ou haver vida naqueles ossos? Por que Deus faz essa pergunta? Porque Deus queria sondar a verdade do coração de Ezequiel. Quantas vezes ele profetizou com a boca, mas no coração dele já não existia a certeza.
Quando Deus te pergunta alguma coisa, Ele já tem a resposta, Ele só quer que você tenha a resposta. Quantas vezes a gente diz sim com a boca e não com o coração? Sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Eu digo sim na minha oração, mas quando eu saio da oração eu falo, não tem jeito. Eu digo sim no meu quarto, clamando por alguém, mas quando eu saio do meu quarto eu falo que Jesus tenha misericórdia e arrebate, eu leve para longe de mim, porque eu não aguento mais. É sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Como pode uma boca que profetizou agora que vai ser salvo estar declarando que morra para lá porque eu não dou conta mais? Só que a gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz isso o tempo inteiro. Você faz isso em relação ao seu trabalho, você faz isso em relação ao teu chefe, você faz isso em relação à casa que você mora. Você faz isso em relação ao carro que você tem, a comida que você come, a roupa que você veste. Comprou a roupa ontem, a roupa não serve mais, é porque a roupa não presta ou porque você engordou? Vamos pôr a culpa na roupa. Não é mais fácil fazer uma dieta? Mas a culpa é sempre da roupa, e a gente sai com a nossa boca um dia se alegrando e bendizendo, no outro dia amaldiçoando tudo. E nós precisamos vigiar o que sai da nossa boca, porque uma igreja com autoridade profética, ela tem poder de estabelecer bênção, mas ela também tem poder de estabelecer morte. Aí você fala, eu estou orando, orando, orando e não acontece. Por que não acontece? Ânimo doble. Hora está de um jeito, outra hora está de outro. O que você quer? Olha o Senhor perguntando para Ezequiel, acaso pode? Será que tem jeito? O que Ezequiel respondeu? Só tu o sabes. Parece uma resposta de quem crê, mas era uma resposta de quem não acreditava. No dia que Deus falou isso para mim, eu fiquei chocada com Ezequiel, porque eu admirava tanto ele. Eu falava, gente, que fé. Não. É a atitude, é a resposta de quem fala assim, eu não sei mais. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Na minha visão, impossível. Na minha visão, isso aqui não levanta nunca. Mas o Senhor sabe. Ele não diz o Senhor pode, ele diz o Senhor sabe. Quando a palavra do Senhor começa a orientar Ezequiel, quando o Senhor começa a orientar, Ezequiel já não profetiza mais o que ele quer, mas ele começa a profetizar o que Deus manda. E ali o cenário começa a mudar. Sabe uma das coisas que eu mais tenho falado com Deus? Não me deixa servir o Senhor com o que eu quero te dar, mas me permita te servir com o que o Senhor quer receber. Porque quando eu sirvo a Deus com o que Ele quer receber, é leve, é suave, é agradável, é perfeito, é transformador, é libertador, é restaurador, é curador e é maravilhoso. Mas quando eu sirvo ao Senhor com o que eu quero dar, é cansativo, é desastroso, frustrante, decepcionante, começa bem, mas no meio do caminho já não consigo mais. Todo mundo me decepciona. Todo mundo me frustra, eu fico amargurada, ressentida, trabalha e não tem fruto. Eu tenho pedido para Deus, Senhor, não me deixa te servir com o que eu quero te dar, porque o que eu quero te dar está na minha zona de conforto, não me faz crescer, não me gera experiência, mas o que o Senhor quer receber de mim, isso vai me gerar experiência, vai fortalecer minha fé, vai edificar a minha esperança no Senhor, vai me transformar. Quantas vezes nós estamos servindo a Deus? Por que servir a Deus ficou chato? Porque você só quer dar o que te convém. Porque você só quer orar o que te convém. Porque a sua oração é baseada somente no que você vê e não no que Deus quer te mostrar. Porque o que Deus quer mostrar choca. O que Deus quer mostrar escandaliza. Você olha e fala, sangue de Jesus tem poder, eu não estava esperando por isso. O que Deus quer mostrar muitas vezes coloca você na zona de impotência. E quem é que quer ser impotente? Eu sou a igreja do Senhor, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ah, não vai. Só que quando Deus mostra, Ele também revela a nossa impotência, mas Ele também diz, eu sou contigo.
Ele também diz, você vai vencer porque eu estou contigo, porque eu habito em você, porque eu sou o Deus que abre o caminho no meio do mar, porque eu sou o Deus que acalma ventos e tempestades. Você vai chegar do outro lado, porque o barco que você está navegando, eu também estou. E isso gera uma experiência tão profunda de confiança. Isso gera uma experiência tão profunda de entrega, que a gente não tem medo de mais nada. Nunca se viu uma igreja tão frouxa como a igreja desse tempo. Qualquer ameaça, qualquer notícia na televisão, a igreja já está repensando a rota. O que foi que Deus falou com você? O que foi que Deus ministrou para você? Nós estamos vivendo tempos difíceis, sim. E meus queridos, sinceramente, vai piorar. Vai piorar lá fora, para você não, você é igreja. Sabe por que não vai piorar para você? Para que você saiba clamar pelos outros, para que você possa interceder pelos outros, para que você não tenha que se preocupar com o pão da sua mesa, é que você tenha para compartilhar com outros. Em nome de Jesus. Uma igreja frouxa, que anda na força do próprio braço. Ezequiel passou 37 capítulos profetizando e nada mudou. Mas aí o Senhor vem e fala para ele: ei, profetiza assim. Agora você vai dizer assim para esses ossos: ouvi a palavra do Senhor. O que Ezequiel estava profetizando até ali? O que? Eu pergunto para você, igreja, o que Ezequiel estava profetizando sobre Israel durante 37 capítulos? Porque agora o Senhor está dizendo para ele, você vai dizer assim, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não era mais sobre o que ele achava, não era mais sobre o que ele estava sentindo, era sobre o que Deus estava falando. Não era mais sobre uma acusação de um pecado, não era mais sobre um ambiente de incômodo, porque Israel não se arrependia, agora é Deus falando. E eu pergunto, quando é que Deus vai poder virar para você e dizer na causa que Ele te inseriu? Diz assim: ouvi a palavra do Senhor. Como é a tua oração? Senhor, tem misericórdia, Pai. A nossa oração linda. Passa uma hora orando, só apontando os outros. Sangue de Jesus tem poder. Amanhã, segunda-feira, tem que trabalhar. Meu Pai, aguentar aquele chefe. Misericórdia, Senhor. Por que você não pega a palavra? O que a palavra diz sobre autoridades? Eu vou orar isso aqui agora, em nome de Jesus. Quando um justo governa, o povo se alegra. Eu estou profetizando isso sobre aquele gerente abençoado. E a partir de hoje ele vai andar na justiça do Senhor. Por que você não começa a orar a palavra e começa a profetizar sobre esses ossos secos a palavra? O casamento está balançado. Eu vou buscar uma orientação na internet, nas influências divorciadas. Vai. Eu ouvi uma coisa terrível na internet hoje. A mulher falou assim: eu me libertei, enterrei 2 filhos e me separei depois de 25 anos de casado, e agora sou livre. Eu olhei aquilo, eu falei, tá, na frente da câmera ela é livre, e no quarto ela vai chorar. Porque nenhuma mulher que sai de um casamento de 25 anos sai radiante, mostrando alegria. Ainda que ela tenha sido violada nos seus direitos, ela sai destruída. Aí vem uma louca na internet dizer que agora ela está maravilhosa, influenciando outras que estão passando por dificuldades no casamento, ao invés de lutar, orar, clamar, buscar orientação, buscar ajuda, abandonar tudo para viver uma liberdade mentirosa. Nós precisamos ver o que nós estamos buscando, que palavra nós estamos profetizando, quais são os versículos. Gente, hoje está fácil. Hoje você dá um Google, você coloca assim, versículos que falem sobre casamento. Ele vai te mandar uns 200 lá. Você pega os versículos, copia, pendura, cola na parede do seu quarto e começa a profetizar. Você tem mais de 1 hora de oração, só orando palavra. Senhor, eu profetizo que o meu marido é esse homem que está aqui escrito em Efésios, o homem que dá vida por mim como Cristo deu pela igreja. Ó, que coisa linda. Fala aí se não vai mudar.
No dia que ele te ouvir orando isso, ele vai ficar constrangido. E o marido entra também para o quartinho e coloca lá: e a minha esposa vai me honrar. Nunca mais vai falar de mim para a mãe dela. Comece a profetizar. Aí a gente faz o quê? A gente, com a boca que deveria profetizar, a gente amaldiçoa. Porque a gente está levando a nossa vida na força do braço. E na força do braço você não pode com o que você está vendo. Na força do teu braço você não consegue permanecer dentro de uma igreja. Na força do teu braço você não consegue permanecer casada. Na força do teu braço você não consegue ser mãe, ser pai, segundo a palavra do Senhor. Na força do teu braço você não sabe nem administrar seu dinheiro. Sabe nada. Deus está querendo chamar você para viver algo novo e você continua insistindo em viver as coisas do passado. Nós viramos uma igreja religiosa. Sabe a pergunta que eu tenho feito para Deus? Quando foi que nós reduzimos Cristo a um templo de paredes e cimento? Quando foi que nós reduzimos o Espírito Santo à oração em língua somente? Quando ele tem tantas coisas e experiências profundas para trazer para a nossa vida. Quando foi que nós deixamos de ler a palavra e obedecer a palavra para ficar seguindo influenciadores, inclusive cristãos, que não estão edificando, não tem compromisso nenhum com a sua vida? Quando foi que nós reduzimos a igreja a um culto pela internet? Quando foi que nós fizemos isso? Culto na internet é para quem está no hospital. Culto na internet é para quem não consegue levantar da cama. Uma pessoa que tem 2 pernas, que tem um carro, que tem condições de sair de casa e não vem para a igreja e está assistindo culto em casa, não está cultuando ninguém. Porque ela tem condições de sair de casa e não sai. Ela tem meios para vir para a igreja e não vem, porque religiosamente ela entende: eu já estou ouvindo a palavra, mas não consegue praticar, porque a bênção só é ordenada na comunhão dos irmãos. Ouve, mas não pratica. Ezequiel começa então pela palavra, ouvindo a voz do Senhor, a profetizar sobre os ossos. Eu quero que você vá comigo lá em Lucas, no capítulo 24. Lucas, no capítulo 24, no verso 49. Pelo Senhor, ele começa a profetizar. E a palavra do Senhor fala que ali, cada osso começa a se juntar ao seu osso. Começa a acontecer um ruído, um som diferente sobre aquela terra. E o impossível começa a acontecer. Você imagina o que há cada osso no seu osso? Deus não pegou o osso da Patrícia e colou no osso da Ruana, não. Foi os ossos da Ruana, todos no corpo da Ruana, todos no mesmo lugar. Deus não fez emenda. Lucas, no capítulo 24, no verso 49, diz assim a palavra do Senhor. No verso 48, vós sois testemunhas destas coisas. Vós sois testemunhas destas coisas. A gente está testemunhando que comprou um carro, que comprou uma casa, e isso o ímpio também compra. A gente está testemunhando o emprego, e isso o ímpio também tem. A gente está testemunhando a roupa que comprou, o guarda-roupa que trocou, os móveis que trocou, e isso qualquer pessoa pode fazer. Mas o que é que o ímpio não pode fazer? O impossível. Porque o impossível está reservado para aquele que foi revestido de poder pelo Espírito Santo. Podemos testemunhar o carro novo, sim, em forma de gratidão ao Senhor, mas muito mais vantajoso é quando a gente encontra um usuário de droga lá fora e você libera uma palavra para ele e ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, e ele diz: eu quero ir para uma casa de recuperação, eu quero reencontrar minha família, eu quero viver uma vida nova nesse Cristo que você me anunciou hoje. Isso é impossível. Para a família dele, ele já estava morto, para a família dele era impossível ele voltar, e a mãe poder se deparar com o filho batendo na porta da casa dela. Isso é o impossível. Nós estamos como igreja conformados com o natural, achando que isso é tudo que o céu tem para nós. Meu amado, tem muito mais.
No verso 49 diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas continua depois do ponto e vírgula dizendo: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Eis que envio a promessa de meu Pai. Você já recebeu uma palavra, você sabe que o Senhor vai te usar, você sabe o que Deus quer fazer, você já foi manifestado pelo Espírito Santo como filho do Senhor, curando enfermos, evangelizando, dentro de hospitais, você já foi usado pelo Senhor dentro de ônibus, nos lugares por onde você passa, você já foi usado pelo Senhor. Deus já deu sinais das promessas dele sobre a sua vida. Mas o que está faltando? A promessa está lá. Ezequiel estava debaixo de uma promessa do capítulo 1 até o capítulo 37. A promessa fazia ele reconhecer o que era necessário, mas não tinha autoridade para mudar o cenário. Mas quando do alto foi revestido de poder, nada mais permaneceu o mesmo. Quando a voz do Senhor começou a bradar dentro de Ezequiel, com a mesma autoridade que o Espírito Santo brada dentro de nós hoje como igreja, nada ficou no lugar. Ezequiel é a representação da autoridade que o Senhor colocou sobre a igreja para resolver causas impossíveis. E o que a gente faz? Vai chorar. Acontece a má notícia, a gente vai chorar. Vai dizer: estou passando por uma luta. O diabo encontrou o número da minha casa. Não dormi à noite com a presença do inimigo. Esses dias o inimigo foi lá em casa. Eu acordei com aquela presença. Eu falei: eu estou cansada, não estou com tempo para você não. Virei para o outro lado e fui dormir. Olha, vai plantar batata, tem mais o que fazer? Sabe? Gente, é muito sério. É muito sério. Você sabe quem você é. Eu não tenho mais o que fazer. Sangue de Jesus tem poder. Amanhã eu tenho um monte de coisa para resolver da igreja. Você vem me perturbar a noite inteira? Não vai não, eu tenho mais o que fazer. Preciso estar descansada amanhã. E fui dormir. Dormi o sono dos anjos. Mas eu dormi. Gente, eu dormi e acordei renovadinha. Olha, não vai roubar minha paz, não vai perturbar a minha vida. Sabe, a gente precisa, em nome do Senhor Jesus, olhar a situação que Deus está nos apontando de uma maneira diferente. Se o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, se Isaías 61 é uma verdade sobre a sua vida, como é para esta igreja, então está na hora de você entender que você foi ungido para anunciar a boa nova. E a boa nova não é uma letra morta. A boa nova é uma palavra viva de um Cristo que já fez em você. A boa nova é anunciar um Cristo que já moveu a sua vida, que já moveu a sua casa, que já moveu sua família, que já mudou a sua história, que já reestruturou a tua vida, que te deu um bom futuro. Essa é a boa nova regada de testemunho. Se Isaías 61 é uma verdade sobre a tua vida, então ele também te ungiu e te enviou para curar. Curar quem? Os quebrantados de coração, aqueles que já entenderam que não tem força nenhuma nele, que estão diante de causas impossíveis, que agora só Deus para mudar, que agora só Deus para transformar. E aí você chega lá, com a sua cara de profeta, com a sua voz de profeta, com a sua roupa de profeta, com a sua Bíblia de profeta, e fala: é só Deus, então eu cheguei. Trazendo a glória do Senhor comigo, para curar o teu coração e dizer: há esperança. Se o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, então não vai ter cativo do meu lado. Há libertação sim. Ele diz lá em Isaías 61, 1: Ele me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova ao quebrantado de coração, aos pobres. Me ungiu e me enviou a curar os quebrantados. E me enviou a proclamar a liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros das trevas. Se o Espírito do Senhor está sobre mim, então não existem causas impossíveis diante de mim. O que Deus está fazendo então, bispa? Deus está te dando um ministério. Toda dor,
pelo Espírito, se transforma no ministério. Toda dor, quando conduzida pelo Senhor, se transforma num ministério de poder. A gente busca essa manifestação de poder, como nos filmes da Disney, que vai vir uma fadinha com varinha de condão e vai derramar pozinhos mágicos sobre a nossa cabeça e vai nos dar o superpoder de sair por aí fazendo tantas coisas. Jesus, para ser o nosso intercessor, precisou morrer na cruz. E a gente quer ser esse ministério de poder, andando totalmente pomposo, de glória em glória, de vitória em vitória, como se tudo no Evangelho fosse um mar de rosas. Deus está forjando ministério. Bispa, nunca entendi a guerra. Tem problema no casamento há 20 anos, então se prepara, começa a preparar que Deus te deu um ministério de casais. Com todas as habilitações para ensinar como que resolve problema. Estou tendo problema com o filho, Deus está te levantando com um ministério de mães que vão pôr o joelho no chão e vão transformar cenários. Deus te fez passar, permitiu você passar por um divórcio, então Deus está chamando você para acolher pessoas divorciadas. Não existe um grupo mais esquecido dentro da igreja de Cristo do que esse. Os divorciados não sabem como se comporta, eles não sabem se eles podem exercer ministério, se não pode, não sabem se pode casar de novo, se não pode, eles não sabem nada. E a igreja fazendo vista grossa, e você divorciado, divorciada, sabendo o que um divorciado sente, não se levanta nem para interceder. Pegar na mão, falar, vem aqui, eu estou contigo, vamos embora, vamos adorar o Senhor, vamos buscar. Cadê você? Você que passou por ambiente de molestamento, de violência sexual, vai passar a vida inteira com um morto em cima de você? Eu tive a oportunidade hoje, pelo Espírito Santo, de conversar com uma pessoa, debaixo de muitas lágrimas, que passou por um ambiente terrível de abuso, e decidiu vingar esse abuso em todo mundo que estava em sua volta, menos no abusador. Decidiu manter um sentimento de vingança no coração contra pai, contra mãe, contra a igreja, contra a parentela, os irmãos. Todo mundo era culpado do que tinha acontecido. E foi nutrindo um sentimento de vingança que o deformou. Tirou todas as suas características, a essência de Deus de dentro dele. De amável que era, de doce que era, se tornou um monstrinho, se assim pode-se dizer. Por causa de uma vingança. Sendo que Deus não o conduziu para aquilo, mas o Deus que nós servimos transforma a maldição em bênção. O diabo toca no ungido, ele acha que gerou um problema, ele gerou um problema para o inferno. Porque na hora que aquele que foi tocado acordar, ele vai arrebatar um monte do inferno. Ele vai tirar um monte do inferno. Se o diabo soubesse o que é tocar no ungido de Deus, ele não tocava. Porque a palavra de Deus que fala que Deus transforma a maldição em bênção é real. E uma pessoa que foi molestada, que passou por violência sexual, Deus inaugurou um ministério na vida dela. Um ministério de acolhimento, de trazer para o colo, de trazer para a presença do Pai, aquele que precisa de proteção, de abrigo, de vida. Aí o que o diabo faz? Fica nutrindo um sentimento de vingança, fica nutrindo um sentimento de ódio, fica nutrindo a raiva, como se Deus tivesse sido o próprio abusador da pessoa. Está repreendido no nome de Jesus. Deixa Deus transformar a tua dor num ministério libertador. Deixa Deus transformar as tuas guerras num ministério que se manifesta em poder e autoridade. Era o que Deus estava fazendo com Ezequiel. Estou te levando no vale, porque depois do vale, nunca mais você vai profetizar do mesmo jeito. Porque depois do que vai acontecer no vale, a sua vida vai ser transformada. Porque depois do vale, eu estou declarando para você que não somente haverá libertação, como um exército poderoso levantado em meu nome. Ezequiel clamava por libertação. Deus já estava falando, estou levantando um exército. Amém? Diga assim comigo, Deus vai me surpreender. Vamos nos colocar em pé?